O terceiro tempo fora das 4 linhas. Agora na 10, prorrogação. Muito boa noite, agora 8h04. Estamos chegando com prorrogação aqui na Rádio 10 para falar de muito, mas muito futebol. Temos o Grêmio em campo neste momento contra o Sport, buscando uma vaga no G4. Tem a vitória do Internacional sobre o Flamengo e tem, infelizmente, as derrotas das equipes pelotenses. Eduardo Torres, boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite a todos que nos acompanham no 91.9 FM, também nos acompanham pelas nossas redes sociais, nos seguem no @10fm 91.9 no Instagram, curtem a nossa página no facebook.com/10fm 91.9, nos acompanham no youtube.com/streaming10 e nos acompanham em todas as alternativas possíveis, no nosso aplicativo, no melhor aplicativo de rádio do sul do estado e nos aplicativos de rádio ao vivo. Um abraço a todos que nos acompanham, a quem passa aqui na frente do nosso quartel-general na 28ª Fena Doce, bem em frente à Feira de Agricultura Familiar, muito próximo à Cidade do Doce. A boa noite também ao Arthur, que pilota a nave nas imagens. Mesmo ela não merecendo, boa noite para Débora Treixa, que está pilotando a nave do FM, porque ela passou a tarde inteira me boicotando, mas eu, como sou muito educado, tô dando boa noite a ela. Até porque eu não posso criticar muito ela, porque ela pode cortar meu microfone a qualquer momento. E infelizmente, Renan, a gente tem assuntos não muito agradáveis para tratar, principalmente do que se fala a respeito de Brasil e Pelotas. Acho que o final de semana serve para a gente refletir de algumas coisas no Pelotas que tinham ficado para trás e no Brasil de questões bem simples que alguns acharam que seriam resolvidos com um passe de mágica e que não é assim. Lembrando também, eu tô aqui, que você pode participar do programa conosco mandando mensagem no 991520610, 991520610, mande mensagem pra gente, critique Renan Turra, que ele está merecendo ultimamente, diga que música você quer ouvir, que pode ser que eu cante hoje ou pode ser que amanhã à tarde a Débora coloque na programação da 10. Vamos pensar no caso de vocês. Então, muito provavelmente a gente vai ouvir na programação da 10, né? Não vai ser o senhor cantando. Até porque tem que ver se é condizente com o meu tom. Tem o timbre, né? Toda essa questão. Agora, saiu do tom o Pelotas, né? O Pelotas perdeu para o São Paulo no Aldo da Puzo nesse fim de semana pelo placar de 1-0 e uma derrota que preocupa. Por quê? Porque perdeu para um time que foi rebaixado à 3ª divisão gaúcha, Eduardo Torres. A gente já está acompanhando nas imagens. Para quem nos acompanha no rádio10fm.com. Exatamente. O gramado era muito ruim, de fato. Mas o adversário talvez fosse até pior, porque é um adversário que conseguiu a proeza de ser rebaixado à 3ª divisão do estado com uma chave para lá de fácil, para lá de fraca tecnicamente. Pelotas foi incapaz de conseguir essa vitória, uma vitória que poderia colocá-lo na 1ª divisão da chave e aí avançar para enfrentar um adversário talvez mais fraco, talvez com a vantagem de até o fim jogar as decisões dentro de casa. É bem verdade que agora será dentro de casa que decidirá a vaga a semifinal contra o Passo Fundo. Mas marcou passo o Pelotas, né, Eduardo? Tu sabes que a gente tá tendo um evento aqui na parte externa do nosso estúdio. Eu tava conversando com os garçons e com as garçonetes a respeito da minha cidade, Pedro Osório, que por sinal a audiência é maciça nesse momento lá durante todo o dia da 10. Mas lá em Pedro Osório, no estádio Mimosa Rodrigues, não tem um gramado dessa qualidade. O estádio Mimosa Rodrigues é muito melhor a qualidade do gramado que o estádio Aldo da Puzo. Mas a qualidade do gramado do da Puzo não pode ser desculpa para a atuação do Pelotas. É bem verdade que o Pelotas estava com um time reserva, ou misto, que no primeiro tempo empilhou chances de gol e fez o Fabiano Eves, goleiro do São Paulo, seu melhor em campo. Mas a atuação do Pelotas no segundo tempo, tendo sofrido o gol logo no começo,
tendo errado o pênalti com o Igor Silva, que aliás, eu tenho falado aqui há horas, o Pelotas precisa definir um batedor oficial de pênaltis. A cada jogo que passa, troca o batedor de pênalti do Pelotas. Agora teve nos 2 últimos jogos, teve pênalti, o Igor bateu os 2. Contra o Inter Santa Maria ele fez, ontem lá em Rio Grande ele botou por cima, mas o Itaqui já bateu o pênalti, bateu 2. O Kaique já bateu o pênalti, já errou, tem que definir. Define um só. E é o Itaqui, né? É o Itaqui. Claro que ontem era um caso à parte, porque era um jogo de time misto. Mas ainda assim. O oficial é o Itaqui. O oficial é o Itaqui. O Pelotas, ele precisava. Ele não jogou bem durante toda a primeira fase. Não jogou bem, aliás, não jogou nada. A gente tá batendo forte aqui. Tá dizendo que o Pelotas tem mais resultado que desempenho, bem mais resultado que desempenho, muito em cima da fragilidade da competição. Mas ontem o Pelotas precisava obrigatoriamente, e quando eu falo isso, eu falo de maneira peremptória, sem chance de debate. Tem que jogar mais com o time rebaixado. Tem que jogar mais com um time que tinha 4 jogadores no banco, contando o goleiro. Tem que jogar mais num time que não tinha nada a fazer na competição. Pelotas jogou muito pouco. Claro que no mata tu não pode escolher adversário pra ser campeão, pra subir. Mas assim, ó, Pelotas deixou de pegar o Esportivo, que eu vi o Esportivo, e vi o Passo Fundo. A diferença entre os dois é brutal. Pelotas vai pegar um adversário no domingo, às 3 da tarde, no Vermelhão da Serra, já saíram os horários e as datas, à exceção de Veranópolis e Avenida. Um adversário traiçoeiro. Todos os jogos serão no domingo às 3 da tarde. Um adversário traiçoeiro e que o Pelotas poderia deixar para enfrentar mais na frente. E enfrentar um time mais... Como é que eu posso dizer? Um time mais tranquilo de tu enfrentar. Mais acessível. Mais acessível. O Esportivo do Carlos Moraes é um time frágil, é um time ruim. E agora, vamos combinar uma coisa, Renato. Diga. O campeonato, a gente vai ter ainda toda quinta-feira para falar do jogo do domingo. O campeonato começa do zero, de novo. São 4 jogos para o acesso. O Pelotas vai enfrentar um time que ficou invicto da 2ª à 13ª rodada. Só perdeu pro Veranópolis na primeira e na última. Um time que não venceu nenhum jogo em casa. Mas que do sinal 7. De força fora. Mas empatou 6 dos 7 em casa. E fora de casa, só perdeu pro Veranópolis. O Badico vai ter que achar um time. Que seja competitivo. E eu venho falando sobre isso com muita tranquilidade. Pelotas não tem qualidade para jogar com um centroavante e 2 pontas. Nesse jogo lá, em Passo Fundo, o Pelotas é obrigado a se resguardar. Um empate lá no Vermelhão da Serra é bom resultado. Em mata-mata, se tu empatar fora e vencer em casa, deu. E o Passo Fundo empatou 6 dos 7 jogos dele dentro do Vermelhão da Serra. Pode ser que o Badico me escute, olha eu querendo escalar o Pelotas, e faça uma formação um pouco mais resguardada, mas que não é defensiva. Se o Pelotas for a campo com o Luiz Henrique, o Paulo, que eu cheguei à conclusão que é o melhor lateral direito do Pelotas, Paulo Lucas, vai ser Cambuci e Léo Gaúcho. Eu queria que fosse Léo Gaúcho e Thales. Cambuci e Léo Gaúcho. Otávio. Aí o meio campo com Igor Silva, Jardel, Itaqui e Eliomar. Com o Jarro e Kaique na frente, tu ainda tem o Chico como opção valiosa pro segundo tempo. O Pelotas vai muito forte para Passo Fundo. Mas se o Badico quiser ir aberto, a tendência é que seja com emoção de novo. Favorito para esse jogo, Eduardo? A gente tem algum favorito? Pelotas ou Passo Fundo? Eu vejo, Renan. Eu não vou ficar em cima do muro. Tu vê o Passo Fundo? Vai lá que depois eu passo. Eu vejo, talvez, de todos os confrontos, eu acompanhei todas as equipes da segunda hora, todas. Minto. Não vi o Tupi de Criciúma. O resto eu vi todos.
Eu acho o Passo Fundo muito parecido com o Pelotas. No que diz respeito ao aspecto tático, a variações, a falta de jogadores diferenciados para definir um jogo. Eu coloco no Passo Fundo o Diogo Oliveira, um cara dessa condição, como no Pelotas, para decidir um jogo eu coloco o Jarro. Talvez o Chico, que vem em uma boa fase. É um jogo onde talvez dos quatro jogos das quartas de final, talvez eu veja como mais equilibrado. Era por isso que eu dizia aqui no programa: o Pelotas tem que escapar do Passo Fundo. Por quê? Porque é o time mais parecido com o dele. Em jogo de iguais, tudo pode acontecer. A única diferença que eu vejo é a seguinte: o que pode decidir pro Passo Fundo é melhor do que o que pode decidir o jogo pro Pelotas. O Diogo Oliveira, com 40 anos, é mais jogador que o Jarro. Embora as características sejam totalmente diferentes. É um jogador muito mais técnico, o Diogo Oliveira. O Jarro é um jogador de velocidade. O Jarro é um jogador de velocidade, do 1 para 1, da jogada na linha de fundo e cruzar. Ele tem problema na conclusão, mas sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, um dos principais atacantes da divisão de acesso. Talvez, se não for o principal jogador de lado. O Diogo não vai jogar todo o tempo, vai jogar 45 minutos, 60 minutos, mas é o cara que acha um espacinho desse tamanho para meter uma bola. É um jogo de todos os embates: Veranópolis e Avenida, Lajadense e Glória, Santa Cruz e Esportivo e Pelotas e Passo Fundo. Eu vejo, teoricamente, Pelotas e Passo Fundo como o jogo mais equilibrado, por ser um jogo de iguais. Perfeito. Eu já passando minha opinião, Eduardo Torres, na minha opinião, Passo Fundo favorito. Time que perdeu menos nessa primeira fase, que tem jogadores de muita qualidade, expoente, claro, é o Diogo Oliveira. E o Pelotas foi muito instável, né? O time do Passo Fundo conseguiu ser mais equilibrado, um time mais confiável ao longo dessa primeira fase. Tá faltando 2 minutos pra gente ir pro intervalo. Posso cantar uma coisinha? Não pode, porque eu tô acompanhando aqui no celular o jogo entre Sport e Grêmio. Por enquanto 0-0. O Grêmio, que tem um desfalque importante, Diego Souza não está o Elkson na partida. Elkson começou o jogo. O Grêmio com Gabriel Grando, Rodrigues, Jeromel, Kahneman, Edilson, Thiago Santos, Vila Sante, Nicolas, Janderson, Elkeson, Gabriel Teixeira. Evidentemente essa não é a ordem, mas aí é 3 zagueiros, Edilson e Nicolas, cada um. Edilson, Nicolas, Vila Sante, Thiago Santos e quem é o outro? O Gabriel Teixeira. O Janderson e Elkeson. O Gabriel Teixeira, ele não é da linha, ele é da ponta, né? Mas aí a gente pode ver o Grêmio com 2 possibilidades: o Gabriel Teixeira por dentro, sendo o central, que era a vaga do Benítez, que talvez seja quem mais se aproxime de característica, ou no 3-4-3, né? Com 2 volantes, 2 alas e os 3 atacantes: o Janderson, o Gabriel Teixeira e o Elkson. E desse time do Sport, não se surpreenda o nosso ouvinte se em algum momento sair, não é tanto a dele, mas se em algum momento sair gol do Bruno Matias, não precisa ficar se perguntando, será que é aquele do Brasil? É ele mesmo. É ele mesmo. Aliás, o que mostra a força do Brasil nos últimos anos, né? Quantos jogadores, pelo menos, de qualidade passaram pelo Brasil nos últimos anos? Eu tenho uma notícia pra falar do Brasil, inclusive. Fazendo o segundo bloco? Tem muita gente perguntando, vou deixar só o spoilerzinho, tá? Em setembro tem eleição no Brasil. E tem muita gente perguntando se o presidente Ricardo Fonseca vai ser candidato. O ex-presidente Ricardo Fonseca vai ser candidato. Eu conversei com ele hoje sobre isso e depois eu digo o que ele me disse. Tá certo, no segundo bloco a gente fala sobre isso. Rádio 10, muito mais que FM. De segunda a sexta, das 18h30 às 19h, informação é aqui na 10. Resumo do dia. Tudo que é notícia na região, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. As principais notícias para você ficar bem informado estão no Resumo do Dia. Assista esse programa pelo site radio10fm.com.
10 FM e a hora certa. 8h20. Onix Lorenzoni. Com o presidente Bolsonaro, começamos a transformação do Brasil. Acabou o desperdício. Por isso, tivemos recursos para poder atender ao SUS, cuidar da saúde das pessoas e comprar as vacinas. No momento mais difícil, quando te trancaram em casa, nós resolvemos colocar comida na mesa das pessoas com auxílio emergencial. Nós fizemos uma escolha: trabalhar, servir a ti e a tua família. Vem com a gente. O PL defende o que nós acreditamos: Deus, família, pátria e liberdade. Encontrar o caminho de um abraço, a verdade de um sorriso, a gente quer te ver de novo. Fena doce, doce encanto de se reencontrar, pela paz espera você pra comemorar. Fena doce de 3 a 19 de junho, patrocínio Banrisul, Empório Gelei, Ozirnet, apoio Sicredi, Ecosul, apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e realização CDL Pelotas. 10 FM 91.9. Jornalismo, música de qualidade e interatividade. Sorriso contagiante. A gente quer. Todo mundo quer. Aparelho ortodôntico é na Clínica Brasil Dentistas. Vem com a gente. Aqui você faz a pasta ortodôntica e coloca seu aparelho no mesmo dia, mediante a avaliação dos nossos especialistas. Aparelho móvel, tradicional ou estético. Conquiste o sorriso que precisa. Aparelho ortodôntico, você já sabe. É na Clínica Brasil Dentistas. Ligue 3027-1800. RT Carlos Eide. CRO 27.111 RS. O balão vai subindo, vem descendo a garoa. É festa junina! O Atacado Globo preparou tudo que você precisa para muita diversão e noites gostosas, com muitas brincadeiras, diversão, fogueira e alegria. Vestido junino, saia, terno junino, camisa, chapéus, bandeirolas, estalinho e tudo para uma super comemoração. É só entrar no clima, porque opções não faltam. Atacado Globo, um mundo de variedades, pertinho de você. Confira as ofertas desta segunda-feira no Stock Center. Arroz Gasparim, 5 quilos, 15,99. No Clube, 14,99. Açúcar Cristal Gasparim, 5 quilos, 18,99. No Clube, 15,99. Maionese lisa caseira, 430 gramas, 6,99. No Clube, 5,99. Suco de uva sabor uva, 1 litro e 400, 7,99. No Clube, 6,99. Stock Center, lugar de comprar barato. 8 horas 24 minutos, nós estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10. Voltamos informando, tá? Deixa eu informar que tem bola rolando também pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Avaí vai vencendo fora de casa a equipe do Botafogo, enquanto pela Série B o Grêmio vai empatando sem gols com o Sport fora de casa. Fala, Eduardo. O pessoal tá participando, mandando mensagem no WhatsApp do ouvinte no 991520610. Boa noite, não sei se é hora de pedir, eu perdi a carteira de motorista de moto, em nome de Márcio Valadão Matias. Telefone... Será que eu dou o telefone? Não? Tá, Márcio Valadão Matias, se alguém encontrar, por favor... WhatsApp do ouvinte. Mande o WhatsApp do ouvinte aqui, mande, que aí a gente passa ali pro Márcio ali, se alguém achou a carteira de identidade dele. 991520610 é o número do ouvinte. O final 5557 sabe que nós somos a rádio da Fena Show. E o final 5557 tá mandando aqui muitas vezes que quer o ingresso pro show da Alok. Já tentei várias vezes, sorteio, me ajuda, pista, Rádio 10, me ajuda com o ingresso, por favor, me ajuda com quero muito ir o show do Alok, meu esposo. Fica ligada na programação aí que tá saindo sorteio de ingressos a todo o momento e a todo o instante. Boa noite, galera do Conectados. Não, Conectados já foi. A Débora e a Carol. Que nem dizem lá em Pedro Osório, ô Márcio das Entregas, vai indo, Márcio das Entregas. Mas ele mandou mensagem depois, a partir das 8. Boa noite, galera do Prorrogação. O jogo do Pelotas de ontem já era o esperado.
Criou chance e não soube concluir como sempre. Agora o bicho vai pegar. Se quiser passar no mata-mata, vai ter que melhorar muito. Márcio das Entranhas. Olha aqui, tem outra mensagem aqui. Final 1678. Boa noite, pessoal do Prorrogação. Estou aqui esperando as notícias do Brasil e do Pelotas e esperando o Eduardo Torres cantar um samba no final do programa. Fico no aguardo. Abraço. Viu, Débora? Bem feito pra ti. Beleza, Eduardo Torres. Aliás, Eduardo, vamos trazer uma enquetezinha, nosso ouvinte. Quem é que passa a opinião do ouvinte? Se passa Pelotas ou se passa Passo Fundo? Vamos deixar pra quinta-feira, mais perto. Quer deixar pra quarta? Não, pra quarta não tem programa. Não, pra quinta. Quarta o pessoal pode votar já, né? Pode mandando mensagem no WhatsApp do ouvinte, pode mandar. Principalmente mandar mensagem sobre Pelotas e Passo Fundo na hora em que a Débora Trecho esteja no ar. Beleza. Fazer assim. A partir de quarta-feira, ligou na 10, a Débora tá lá, já pode começar a mandar mensagem. Essa mensagem é prorrogação na quinta-feira, o Eduardo Torres que pediu. Beleza, vamos falar agora do Brasil, que infelizmente perdeu mais uma. Agora por 2-0 para o time do Ipiranga dentro de casa. A situação do Brasil, Eduardo, uma das coisas mais preocupantes que tem no esporte pelotense nos últimos anos, porque queda do Brasil já teve ano passado, mas talvez fosse previsto. A queda para a Série D estava fora do script e ela pode significar algo terrível, né? Que é fazer o Brasil daqui a uns anos perder o calendário nacional. Olha, quem escuta o Prorrogação sabe a minha opinião desde o começo do ano quanto à qualidade desse grupo do Brasil. Que se enfraqueceu, aliás, ao longo do Campeonato Gaúcho. Não, só perdeu o Luizinho de relevante. Perdeu o Fernando também, que eu sei que o senhor não é fã. Não, tá louco. Perdeu o goleiro também. Perdeu uma boa... goleiro? Marcelo. O Marcelo nem tava. Perdeu o Henrique Ávila. Não começa. Com certeza. Não começa. Com certeza. O Brasil tinha agora como opção no banco de reserva um jogador que teve que ser desligado por insuficiência técnica. Mas aqui, assim, esses jogadores, claro, quando tu não tem nada, qualquer perda é considerável. Mas assim, era muita letrinha em entrevista coletiva. Era muita letrinha em Twitter. Aliás, não só de dirigente, de piolho pegado aí. Tinha letra de piolho, eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha visto o irmão de jogador. Piolho pegado de jogador, mas de dirigente eu nunca tinha visto. E eu dizia, olha, o Brasil tá chegando porque tá jogando com a corda esticada. O Brasil tá chegando porque se entrega muito no campo, é um time muito dedicado, porque tecnicamente falta qualidade, mas que bom que chegou, que bom que foi campeão do interior, que bom que chegou até a semifinal. Mas na reta final da primeira fase do Gauchão, nós fazíamos certo dia um programa lá no estúdio 1 da 10 e eu fiz outro alerta. Olha, o Brasil está alcançando resultados. E com resultados, geralmente, tu começa a ser visto de outra maneira. O time chama atenção. O Brasil deve perder jogadores. E se perder jogadores, precisa repor a altura e ainda mais colocar mais opções pro Gerson Testoni, mas que não sejam aqueles come-dorme, que ficam sentado no banco e assim, alguém que acrescente alguma coisa. Não fizeram. O Brasil é muito fraco. O Brasil não consegue jogar bem 15 minutos. E o que mais assusta no Brasil é a falta de perspectiva de melhora. Tu não vai ver o Brasil jogar e tu vai dizer assim, perdeu hoje, mas na próxima rodada contra acho que é contra o Atlético Cearense, depois tu confirma aí pra nós, pode jogar bem. O Brasil pode jogar melhor, porque a perspectiva é zero. É zero, porque esse Atlético Cearense, que eu acho que é o adversário, é muito fraco.
É muito fraco. Aí é o que eu digo. Eu não tenho procuração nenhuma pra ser advogado de ninguém, tá? O Ferroviário do Ceará que também é fraco. Eu não tenho procuração nenhuma pra ser advogado de ninguém. Até porque eu larguei o curso de Direito no 5º semestre. Mas falavam do Ricardinho quando era presidente, falavam do Montanelli quando era vice-futebol, falavam do Rogério Zimmermann. Não conseguiram entregar nada parecido até agora. Muito bons de discurso, muito bons de comunicação com o torcedor, mas de montar time não, até agora. Espero que o Thiago Gomes consiga tirar um coelho da cartola e achar uma maneira pra fazer esse time do Brasil jogar, porque tá difícil. Nesse jogo contra o Ipiranga já deu pra ver um pouquinho do time do Thiago Gomes? Não deu pra ver nada. Seguiu basicamente a mesma coisa, o Thiago fez alterações pontuais no time, mas a ideia de jogo imposta era a continuidade do trabalho do Testoni e do Cirilo, porque o Thiago teve acho que 2 ou 3 treinos. Agora, pro jogo contra o Ferroviário do Ceará, o Thiago já vai ter mais tempo. Não vai mudar muito, né, Renan? Pelo fato de que as contratações estão chegando, mas a gente não sabe que nível de contratação que vai chegar. Mas a ideia de jogo o Thiago já vai poder implementar um pouquinho mais a dele próprio. Beleza. O fato é que preocupa muito a campanha do Brasil, que tá a 6 pontos do 12º colocado e do 16º, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Brasil tá a 4, que é o Floresta. Situação preocupante do Brasil na tabela de classificação. 4 pontos, ou seja, uma rodada não é suficiente para o Brasil conseguir deixar a zona de rebaixamento. O Brasil que tem como próximo adversário Ferroviário. Complicada a situação chavante na competição. Agora, Eduardo, tu falaste que o Ricardo Fonseca conversou contigo sobre a possibilidade de retornar ao clube, é isso? Todo mundo quer saber quem vai ser o presidente do Pelotas em julho, que a gente falou sobre isso na quinta. Ninguém tem ideia, porque não foi preparado até agora um assessor, apesar de eu saber da dedicação pessoal do presidente Gilmar também nessa situação. Só um parênteses nisso, uma preocupação grande, porque o Gilmar se dedicou nos últimos anos a ser um cara de recuperação administrativa do Pelotas. Daqui a pouco entra um maluco no lugar do Gilmar e o Pelotas não teve conquistas no campo. Quando vê, joga tudo fora também. Vamos lembrar que o Pelotas esteve inviabilizado financeiramente por uma coisa de 10 anos atrás, né? Uhum. Daqueles 3 títulos na sequência, depois daquele gauchão incrível que o Pelotas gastou, que tinha, que não tinha, conseguiu ser rebaixado em 14, e aquilo ali que virou uma bola de neve e o Pelotas foi se endireitar financeiramente agora. E no Brasil, é eleição em setembro. Lembrando que, por mais que de fato o presidente Evânio Bandeira Tavares esteja respondendo pelo clube, de direito ele segue sendo presidente do Conselho Deliberativo e o clube está sendo tocado por uma comissão. Na sexta-feira vai acontecer, em setembro, pensei em setembro, falei sexta, processo eleitoral no Grêmio Esportivo Brasil. Aliás, no Pelotas vai ser junto Conselho Deliberativo e a direção executiva. No Brasil, não. No Brasil, apenas a direção executiva, porque o conselho foi trocado agora há pouco. E todo mundo quer saber se o Ricardinho vai ser candidato ou não. E aí, o que ele te falou, Eduardo? Eu conversei com ele hoje, no final da manhã. Comentamos sobre o jogo. Ele disse que estava bem assustado, que ele tinha assistido o jogo. E eu perguntei para ele assim, papo reto, não só pela relação sempre franca que tivemos como presidente e repórter, mas pela nossa boa relação que a gente tem. Vai ser candidato a presidente em setembro? E ele disse, nunca saberás. Repetindo
o mantra que ele... O jargão que ele sempre perguntava, que ele falava pra gente quando ele era presidente. Assim, presidente, tá vindo fulano de tal? Nunca saberás. O treinador vai cair, presidente? Nunca saberás. E hoje ele me disse a mesma coisa. Olha, eu sei que tem... Não falamos sobre isso, mas eu sei que existe alguns dirigentes, alguns conselheiros, melhor dizendo, que gostariam da volta do Ricardo, mas o Ricardo falou nunca saberás, riu e saiu caminhando, não consegui nem abranger um pouco mais da conversa, aprofundar um pouco mais da conversa. Mas assim, ó, todo mundo tem defeito na vida, na sua área de atuação e tudo. O Ricardinho, eles falam que o Ricardinho não foi um bom presidente administrativamente, mas dentro do campo não tem o que falar, né? Melhor disparado dos últimos anos esportivamente. Desde o Rogério Moreira foi o melhor presidente do Brasil. O Rogério Moreira foi o melhor presidente do Brasil. Ele pega o Brasil numa copinha, no primeiro ano perde a final da copinha e bota o Brasil na Série D, não sobe no primeiro ano, não sobe no segundo, no terceiro de Série D ele sobe. Aí Série D, Série C, Série B, 6 anos na B, 3 ou 4 Copas do Brasil, bicampeão do interior. Quem falar mal do Ricardo Fonseca esportivamente é mal intencionado ou não conhece a história. É porque desportivamente ele tem um dos maiores sucessos da história do futebol pelotense. Sim. Não é mais... A gente não tá falando daquela época de módulo amarelo. Não. Enfim, ele chegou com uma dificuldade imensa, fazendo toda essa trajetória de Série B. Agora é um pepino. Agora é um pepino subir. Agora tu começa uma caminhada na Série D em busca do cenário de elite do futebol brasileiro, que eu já considero a Série B. É um pepino tu chegar na Série B e um pepino maior ainda tu te manter. E vai ser cada vez mais difícil, né? Com o investimento de empresários nos clubes, até pequenos ou não gigantes, né? O Bahia agora tá muito perto de fechar com o Grupo City, né? Imagina o Bahia, que é um time que nos últimos anos transitou entre a A e a B. Daqui a pouco tem um investimento desses, o Bahia se fixa na Série A. E aí começa a tirar a vaga de mais times fortes aí, mais times grandes. E olha, a Série B vai ficar de um nível que nunca teve. Aliás, hoje nós temos Vasco, Cruzeiro e Grêmio frequentando a Série B. Mas eu tenho uma opinião impopular, que todo mundo esperava que com a chegada de Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport, Chapecoense, o nível técnico da Série B aumentasse. Aumentou, né? Sport Recife, eu já falei, eu acho. Guarani, Ponte Preta. O nível técnico dos jogos da Série B segue o normal, segue o rotineiro. Claro, existem jogos de exceção. Por exemplo, Vasco e Cruzeiro, que eu acompanhei ontem, foi um bom jogo. Agora vai tirando praticamente as vagas de acesso para a Série A. Agora, porque a gente tem hoje Cruzeiro, Vasco, Bahia e Sport. Ainda teria o Grêmio. Esses 5 times brigando pelo acesso hoje, e é muito difícil competir com essas equipes. Até porque mais adiante, daqui um mês mais ou menos, vai ter time como o Grêmio anunciando reforços, coisa que times pequenos da Série B não vão ter condições de fazer investimento. Ô, Renan, eu não sei se algumas coisas vão acabar se mantendo. O Cruzeiro, até a última rodada, tinha um aproveitamento de 70 e tantos %. Eu acho incondizente com o time que o Cruzeiro tem um aproveitamento desse tamanho. O Vasco não apresenta tanta qualidade técnica, mas consegue resultados. E a qualquer momento a 777 fecha e entram 700 milhões na conta do Vasco. Aí abre a janela de novo, o Vasco muda de patamar. Esse é o ponto. O Bahia fecha com o City, que pra mim, a meu gosto, é o melhor time da Série B, melhor que Vasco, melhor que Cruzeiro, mesmo que oscile. Eu acho o time mais coeso dentro de campo.
Bahia. Que desde o começo a gente falava, né? Dele. O Grêmio tá com uma dificuldade tremenda. Mas eu tenho a impressão que vai chegar na hora, vai ser meio de qualquer jeito, sabe? Começa a emendar uma vitória, 2, 3 e vai estar lá. Mas eu não acredito numa... ou melhor, eu não compactuo de uma grande Série B tecnicamente. E o Grêmio que... Pode virar, mas ainda não é. O Grêmio que vai ter, não sei se tu já olhou até o fim a tabela da Série B, Eduardo. Mas se o Grêmio tiver em dificuldades no fim da Série B, pode ter uma nova batalha dos aflitos. Sabia disso? Ah, termina com o Náutico lá, né? Não sei se termina. Termina. Penúltima rodada. Não, a penúltima rodada é... A penúltima viagem é Tombos pro Grêmio, que não vai ser Tombos, vai ser Moriaé. Lá onde o Brasil jogou a final da Série D de 2014. E o último jogo... a gente vai ficar agora no intervalo, mas é aflitos. Fato é que pode haver uma batalha dos aflitos se o Grêmio tiverem dificuldades no fim do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vai fazer um intervalo, já a gente volta com o terceiro e último bloco de prorrogação, Rádio 10, muito mais que FM. Só toca pop. Baby. De segunda a sábado, das 5 da tarde às 6:30. A 10, só toca pop. Eu pego a nave e vou aí te ver. O melhor do pop nacional e internacional. Aqui na 10. Só toca pop. Só toca pop. Toca pop. 10 FM e a hora certa. 8h42. PL. Eu sou Giovanni Cherini, líder da bancada gaúcha e vice-líder do Bolsonaro. O senso de cooperação e amor ao Rio Grande corre nas minhas veias. Quando eu disse sim ao novo Brasil, enfrentei uma expulsão injusta, mas a liberdade me fez dizer sim ao desafio de assumir o PL. E agora temos um partido forte, respeitado, com bancadas expressivas. Vamos transformar o Rio Grande e o Brasil. Deus, família, pátria e liberdade. O PL defende o que nós acreditamos. Atenção! Super promoção de pneus novos da loja Só Remodes Pelotas e Rio Grande. Pneu Aro 13 novo por R$279. E tem promoção imperdível. Também pneus Remodes a partir de R$140. O melhor preço da cidade em pneus novos e Remodes? Só Remodes. Na Avenida Frei Caneca 1009 Fragata. E em Rio Grande, na Avenida 1º de Maio 1020. Fone Whats 984027407. No ar e nas redes sociais, só dá 10. Um sorriso contagiante. A gente quer. Todo mundo quer. Aparelho ortodôntico é na Clínica Brasil Dentistas. Vem com a gente. Aqui você faz a pasta ortodôntica e coloca seu aparelho no mesmo dia, mediante a avaliação dos nossos especialistas. Aparelho móvel, tradicional ou estético. Conquiste o sorriso que precisa. Aparelho ortodôntico, você já sabe. É na Clínica Brasil Dentistas. Ligue 3027-1800. RT Carlos Dende. CRO 27.111 RS. Eles chegaram no Shopping Pelotas. Exposição Mundo Jurássico. Um evento internacional para toda a família. De 7 a 26 de junho, venha conferir as réplicas das feras que dominaram o mundo há milhões de anos. Você não pode perder. Evento gratuito. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você. Se tu não voltar, volto eu. Fez bem. Se tu não voltar, volto eu. Sabe por quê? Tá na minha hora já? Não, é porque eu tava aqui acompanhando. Não tá na minha hora ainda. A programação da Fena Doce amanhã, já que a gente tá aqui na Fena Doce. E também tava acompanhando quais são as opções de docinhos. E tu sabe que eu tô acompanhando? Que o teu preferido, Igor Slabão, tá organizando uma foto com todos os locutores da rádio bem na hora que nós estamos no ar. É mesmo? E nós não vamos sair. E eu tô falando bem alto pra vocês ouvirem aí na rua, tá?
Quer ir ali? Claro que não, no primeiro serviço. Primeiro serviço? Vamos tirar uma foto só eu e tu depois. Beleza. Só eu e tu. O pessoal deve estar ouvindo as palmas aqui, né? Programa direto da Fenadoce, por isso. Esse ambiente. A culpa, assim, ó, eu já dividi a culpa nisso aí. Débora Trecho e Igor Slavó. Perfeito. Tá bem. Os dois. Ela vai ter a chance de se defender, Os né, dois. Eduardo? Tirando foto, comendo docinho, não nos convidando. Eduardo Torres, o pessoal pode fazer o programa com a gente, né? Pode sim. Agora tu vem te clarear, né? Mandando mensagem pro WhatsApp do ouvinte no 991520610. 991520610. Mandar um abraço pro meu querido amigo lá, o supervisor administrativo da Santa Casa de Pedro Osório, meu amigo Genaro Bonocore Neto, tá ligado? Mandando mensagem pra gente no WhatsApp do ouvinte no 991520610. E siga mandando mensagem, escolha aqui, escolha a música que eu vou cantar, escolha a crítica mais merecida para a Renan Turra e também fale um pouquinho de futebol, se vocês quiserem. E hoje tu te controla, tá? Deixa o docinho só pro fim. Pois é, fui bem instruído, né? Foi bem melhor do que tu, o Igor, né? Que trouxe pra ti. Isso é remorso. Remorso. É remorso. É culpa. Eu ia falar coração com a mão na cabeça. Coração. Isso aí é consciência pesada. Organizaram uma foto aqui do lado e não esperaram 10 minutos pra nós sair, mas tudo bem. Tá bem, vamos deixar assim. Isso é consciência pesada. Eduardo Torres, o Internacional venceu o Flamengo e tá se colocando cada vez mais em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, hein? Quem diria que o Internacional, depois de começar o ano terrivelmente com Cacique Medina, que o senhor chama de outra maneira. Cacique de Ramos. Quem diria que o Internacional conseguiria vencer o Flamengo por 3-1? Mas quem diria que o Colorado chegaria às primeiras posições do Campeonato Brasileiro? Não, ninguém. Nem o mais otimista dos colorados imaginaria uma série de invencibilidade de 15 jogos, né? Se pegar o último jogo do Medina, o jogo do interino, do Cauê Vieira e a era Mano Menezes, o Inter não perdeu. Joga um grande futebol sempre? Não joga. Mas quando joga muito bem, como foi o caso dessa vitória por 3-1 contra o Flamengo. E quando não joga bem, consegue resultado, né? Ele sabe jogar, né? Um time mais competitivo. Aquele jargão que muita gente não gosta, um amigo nosso, André Miller, nosso colega, odeia quando a gente fala assim, sabe sofrer. O Inter sabe sofrer. Com o Mano Menezes. Sabe sofrer. E tu tens notado que o Mano tem feito. O Mano achou uma espinha dorsal. O Inter tem uma espinha dorsal, mas que ele vem fazendo trocas pontuais e o ritmo tem sido mantido mesmo. A ideia de jogo tem sido mantida mesmo. E isso aí tem de ser exaltado, porque há quanto tempo o Inter não conseguia isso? E assim, ó, a tendência é que tu ganha, tu tá cada vez mais perto de perder. E principalmente quando se tratar de Inter e Grêmio, enfrentar o Goiás do Serra Dourada, como é o caso do Pedreira vem agora. Como é o caso do Inter no final de semana. Vai perder em algum momento. Mas o Inter tá criando aquela gordura na tabela de classificação para ter a possibilidade de poder perder. Porque quando chegou o Mano Menezes, vamos lembrar, o Inter tinha que cuidar o Z4, não o G4 como tá agora. Eu acho isso uma coisa a ser exaltada. Muito se falou, o treinador não pode ser brasileiro, os treinadores brasileiros estão ultrapassados. Treinador ou brasileiro ou europeu, ok. O pré-requisito não é ser brasileiro, ser argentino, ser classe eu, da onde? O pré-requisito é ser bom ou ruim. O ruim tu não contrata, tu contrata o bom. E o Mano Menezes, que falavam que tá isso, tá aquilo outro, ajeitou o Inter.
Pois é, o Internacional chegando à 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas te pergunto, Eduardo, esse time do Internacional pode brigar por título? Porque hoje eu já vi na TV gente falando sobre isso. Eu acho muito cedo. A gente sabe como funciona o Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito traiçoeiro, são 38 rodadas. Tu manter um nível uniforme com um bom padrão de atuação é difícil. Tu tem que ter um grupo de um Palmeiras, de um Atlético Mineiro, de um Flamengo em 2019 para conseguir manter esse ritmo todo. Pode? Claro que pode. Mas eu confesso a minha incapacidade de dar um veredito agora. A janela vai abrir daqui a pouco de novo, né? E alguns times podem se reforçar. O Inter pode se enfraquecer. Tem essa questão do futebol ucraniano e alguns da Rússia, de que, por exemplo, o Vitão veio com um contrato de 3 meses, que é um bom zagueiro. O Wanderson, que é o principal jogador do Inter, veio com um contrato curto também. Pelo que se sabe, pelo que a gente ouve os nossos colegas lá de Porto Alegre, as negociações para a extensão desses vínculos já estão encaminhadas e parece que a do Wanderson muito próxima de um desfecho. Agora eu tava, hoje de tarde, aqui na feira, tava dando uma olhadinha no Twitter do colega, o Lucas Dias, da Rádio Grenal, confirmando uma informação do Leonardo Meneghetti, da Rádio Bandeirantes, que o Inter não fez proposta ainda, mas o Inter observa com atenção a situação do Yuri Alberto. Aí seria um reforço. Se tu me disser assim, o Inter vai manter o Vitão, vai manter o Wanderson, vai manter o Depena e vai trazer o Yuri Alberto. Aí eu posso dizer assim, olha, o Inter tem chance de ser campeão brasileiro. Agora, hoje, a gente olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vê um Palmeiras muito forte, o melhor time do Brasil e não é de hoje. Só que a gente vê os outros times, Eduardo Torres, times comuns ou times mal treinados, né? A gente tem um Atlético Mineiro extremamente forte, com um elenco galáctico, mas que é mal treinado. O turco Mohamed deve cair, tá na fritura já. A gente tem um Flamengo, que tem também um elenco estelar, mas também mal treinado, pelo menos até então. Esse eu vou dar um palpite. Hoje é 13 de junho. 13 de julho, 13 de agosto, 13 de setembro. O Flamengo já tem outro técnico que não é o Dorival Júnior. Interino, talvez. Hein? Possivelmente. Aliás, os interinos costumam funcionar no Flamengo, né? Mas o problema todo é que o Flamengo não tem interino. Quando esse Paulo Souza chegou, o Flamengo demitiu seus 2 auxiliares da comissão permanente do clube. O Fábio Matias, ex-técnico da base do Inter, que estava no sub-20 do Flamengo, se desligou. Então, por isso que foi de uma rapidez que o Flamengo anunciou o Dorival na quinta, e na sexta-feira já tinha escrito ele para ele ficar na beira do gramado, porque não tinha profissional para ficar. Aliás, nesse jogo, Eduardo Torres, o Wanderson mais uma vez jogou muito. Muito. O Depena mais uma vez jogou muito. Muito. E o Inter vai vendo nesses dois jogadores. Bustos mais uma vez jogou muito. Jogou bem, na minha opinião, mas pra mim são os 2 expoentes do Inter, os 2 que eu comentei. Wanderson, concordo. Impressionante o que esses 2 têm jogado. Concordo. E o Inter, eu tinha um certo temor em relação à defesa, porque não acho o mercado tá indo bem, mercado zagueiro. Discreto e indo bem, parou de oscilar. Embora os flamenguistas reclamem de uma penalidade dele, né? Jogo aéreo. Não sei. Deixou um cotovelo ali. Não sei. E os flamenguistas reclamaram do pênalti no Pedro Henrique, né? Também não sei. O Pedro Henrique passou da bola, né? Isso sem dúvida nenhuma aconteceu. Ele foi calçado, liberaram o áudio do VAR, né? Uhum. Da árbitra do VAR, e ela foi bastante enfática.
Houve o choque por baixo. O choque por baixo, calçado, pênalti, pode marcar. Ela foi bastante enfática, ela nem titubeou. Beleza. Falamos de Internacional e agora atualizamos sobre o Grêmio que tá jogando contra o Sport na Ilha do Retiro. Jogo de baixa qualidade técnica e, por enquanto, placar zerado. 0-0, resultado que mantém o Grêmio fora do G4, Eduardo. Um resultado preocupante pro Grêmio, porque joga mal mais uma vez, joga com baixa qualidade técnica e vai vendo alguns times despontarem, caso do Cruzeiro, do Vasco. Foi até ruim, na minha opinião, a vitória do Vasco, porque é mais um time que se afasta do Grêmio. É uma situação preocupante caso o Grêmio não vença esse jogo. Eu tô acompanhando aqui no Twitter também alguns comentários sobre o jogo. A coisa tá bem complicada mesmo. Tá complicada. Tá aqui o colega lá da Rádio Atlântida, o Rodrigo Adams, gremista. Tudo na comanda do Roger. Hoje foi o ápice. Não dá pra entender. O Grêmio tem 2 pôneis nas pontas, tomam todas as decisões erradas, não entregam absolutamente nada de produtivo e ainda estão amarelados. Numa boa, que time burro, que monte de coisa horrorosa que não cria absolutamente nada. Era o jogo que o Grêmio não poderia deixar escapar a vitória. A gente sabe que o Sport está lutando lá na ponta de cima, está lutando pela mesma vaga que o Grêmio está lutando, só que é ruim que nem o Grêmio. E num jogo de iguais, dentro de casa, tu não pode desperdiçar. Como a gente falou de Pelotas e Passo Fundo no começo do programa, eu falo agora. Dentro de casa, tu não pode deixar escapar. Tem que ganhar de qualquer jeito, a martelo se precisar. E o Grêmio, que eu ainda sigo achando que vai subir, começa a se complicar, começa a se jogar a jogar pra frente uma responsabilidade que não precisaria ter no final. Tabela de classificação, nesse momento, mostra o Grêmio a 6 pontos do terceiro colocado, que é o Vasco. 6 pontos, Eduardo. É uma diferença expressiva. 2 rodadas aí de diferença pro Vasco e o Sport 1 ponto acima. É o que eu disse. Se o Grêmio não tomar uma providência logo, vai ter problema. Tirar o Roger? Eu acho que já passou. Acho que a troca do Roger e a troca do departamento de futebol já passou da hora. Tem que achar uma outra alternativa, ou tira só o Roger, ou tira só o departamento de futebol. Acho que o Roger é o que tá na corda bamba e talvez caia até hoje, se bobear. E o Denis não se mexe. Pode ser também, eu não sei. É que assim, é como eu disse, depois daquela derrota vexatória do Pelotas pro Guarani de Venâncio Aires no primeiro turno por 2-1, que eu batia na mesa e dizia, o Pelotas tem que fazer alguma coisa. Do jeito que está, não pode ficar. Alguma coisa tem que ser feita. No outro dia, o Pelotas afastou 2 jogadores que a gente ficou sabendo que estavam com um comportamento um pouquinho complicado no extracampo. Coincidência ou não, o Pelotas emendou uma série de vitórias depois daquilo. Não sei, afasta o jogador, troca o departamento de futebol, troca o treinador, mas não pode ficar parado esperando a coisa acontecer aqui. Esperando a coisa acontecer, a coisa não está acontecendo. Essa é pra fechar o programa, né? Com uma declaração dessas. Repete aí a frase que eu gostei. Falei tanta coisa, agora até já me perdi. Me perdi também, mas achei bonito. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez. Deixei uma lição pra ti, um aprendizado. Tá liberado o docinho agora? Tá liberado o docinho? Já que eu sei que eu vou ter o microfone cortado se eu cantar, até quinta. Tchau. Um abraço a todos. A gente volta na quinta-feira mais uma vez direto da Fena Doce 10, muito mais que FM.